Boa noite, meninas. Boa noite, professora. Tô empolgada. Pra cima. Vamos embora. Hoje a nossa aula é sobre técnicas de necropsia. Então, vamos dar início aqui. Semana passada vimos os tipos de necropsia, né? Necropsia médico-legal, necropsia anatomopatológica, necropsia acadêmica, vários fins que são destinados à tanatopraxia. E hoje nós vamos ver as técnicas de necropsia, né? A realização propriamente da necropsia. Então, vamos dar início aqui. Para fazer o procedimento de necropsia, né, nós temos que fazer as incisões. Nós temos a incisão em I, a incisão em Y, a incisão em T e a incisão em U. São os quatro tipos de incisões que temos na necropsia, sendo que a incisão em U ela não é mais utilizada hoje em dia. Se ela é utilizada, geralmente é em necropsia lá universitária, em corpos formalizados, né, para dar uma melhor visualização ali das estruturas. Mas, né, para um cadáver normal ali, que vai ser enterrado, vai ser velado, né, eles não utilizam, principalmente por causa dos familiares, né? A recomposição, as marcas ali ficariam bem visíveis e, né, a família sofreria ainda mais. Então, as mais utilizadas são as incisões em I e em Y. A incisão em T também ela não é tão utilizada, porque as marcas ficam visíveis aqui, de ombro a ombro. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre essas incisões. O nomezinho não é bonitinho assim, incisão em I e Y, não. A incisão em I é chamada de submento externo xifopubiano. Ela inicia-se no mento e segue em linha reta até o pubis. Submento, ela começa aqui, ó, debaixo do queixo, na parte aqui do mento, debaixo do queixo. Então, por isso que ela é chamada de submento. Ela começa aqui debaixo do queixo, desce pelo externo, passa aqui pelo processo xifoide e vai lá embaixo, né, até o pubis. Por isso que ela tem esse nome, submento externo xifopubiano. Essa aí é a nossa famosa incisão em I. Temos também aqui a incisão em Y. A incisão em Y também chamada, né, de biacrônio externo xifopubiano. Cada nome melhor que o outro. A incisão em Y. Calma aí, que sumiu aqui minha imagem, gente. Vou voltar aqui. A incisão em Y, ela recebe a incisão em Y ela recebe esse nome porque ela vem de um acrônio ao outro, por isso que ela recebe o nome de biacrônio. Ela vem aqui, ó, de um acrônio ao outro, e ela se encontra aqui no meio. Vem do acrônio ao outro e se encontra aqui no meio. Vocês podem encontrar, falando da incisão em Y, chamando ela também de inframamária. Então, ela vem de um acrônio ao outro, se encontra aqui no externo, desce pelo processo xifoide até lá embaixo no púbis. Por isso, esse nomezinho muito bonito. Biacrônio externo xifopubiano. Vai de um acrônio ao outro e desce pelo externo até o púbis. Temos aqui nossa incisão em T, chamada de bideltoide externo pubiano. A incisão em T, ela não é mais utilizada, como eu já falei. As marcas aqui, né, ficam logo visíveis. Se for, né, o caso de uma mulher que coloque algum vestido, a marca da incisão vai ficar muito aparente. Então, ela não é tão utilizada assim. Ela vem de um deltoide ao outro. O deltoide é aqui no ombro. Quem faz academia, né, conhece bem aí o deltoide, é o músculo, né, aqui do ombro. Então, essa incisão, né, vem aqui de um deltoide ao outro e desce aqui no meio, né, pelo externo até o púbis. Por isso, recebe esse nome. Geralmente, a nomenclatura, ela vem falando, né, das partes marcantes que essa incisão passa, os pontos chaves dessa incisão. Temos a incisão em U,
A incisão em U, ela não possui aí um nome, né, universal. Oi. A incisão em U, ela não possui aí um nome universal exclusivo, mas ela é chamada também de biacrômio, inframamária e epigástrica, que são as regiões, né, que a incisão passa. Ela passa aqui no acrônio, ela vem de um acrônio ao outro também, só que não fazendo um Y, né? Ela vem fazendo um U. Ela vem primeiro aqui no acrônio, vai lá embaixo, depois ela sobe aqui e volta para o acrônio. Então, é biacrônio inframamária, que passa aqui em cima dos seios, epigástrica, que ela vem aqui na região, né, do abdômen, onde fica aqui, né, os intestinos, o estômago, por isso esse nomezinho. Precisam saber, precisam gravar, precisam aprender esses nomes, porque são cobrados em provas. Assim como as incisões são cobradas em provas, as técnicas de necropsia são mais cobradas ainda. Não existe, gente, uma prova de necropsia que eu não tenha visto ainda que não tenha caído sobre as técnicas de necropsia. Tem prova até que cai 3 ou 4 questões só relacionado a técnicas de necropsia. Tem prova que cai uma, duas, ou até só uma ali, bem timidazinha, mas toda a prova. Vai cair uma questão de técnicas de necropsia, falando aí sobre os 4 tipos, ou uma questão de incisão. Isso se não juntar as duas. Incisão ali para abrir o crânio, incisão para abrir tórax e abdômen, técnicas de necropsia. Isso aí é um padrão para toda prova de concurso. Sempre vai aparecer. Nós temos as 4 técnicas de necropsia. Nós temos a técnica de Rokitansky, a técnica de Lentulin, a técnica de Virchow e a técnica de Gaun. Eu fico bolada que não é nenhum brasileiro que descobre isso. Então, a gente tem que saber esses nomes aí estrangeiros. A técnica de Rokitansky, o exame necroscópico é feito in situ, dentro do sítio anatômico, ou seja, dentro do próprio corpo da pessoa. E depois, né, os órgãos são retirados ali posteriormente. Primeiro é feito ali a análise dentro do corpo, dos órgãos, depois eles são retirados, né, para pesagem ou qualquer outra coisa, vão analisar melhor, mas inicialmente, né, o exame, né, é feito dentro do próprio corpo. Uma característica marcante dessa técnica de Rokitansky é essa questão aí, né, da necropsia ser feita dentro do próprio corpo, ser feita in situ. Gravem esse nome, in situ. E aí você vai lembrar sempre da técnica de Rokitansky. Temos também aí a técnica de Lentulin. A técnica de Lentulin, todos os órgãos são retirados em um único bloco. Você pega aqui, né, a parte aqui de baixo da língua e vem tirando os órgãos em um único bloco, de uma única vez. Depois, você vai examiná-los. Dizem que a técnica de Lentulin é a melhor técnica. Então, já caiu em prova de concurso também, perguntando qual a melhor técnica de necropsia. E muita gente marca de Virchow, né, que é a mais utilizada, mas, na verdade, para os doutrinadores, a melhor técnica de necropsia é a técnica de Lentulin. Lentulin, tanto faz como vocês falam. Mas o importante é marcar ali, né, esse nomezinho, Lentulin. Temos a técnica de Virchow, que é a mais comum, que vocês verão nos IML. Os órgãos são retirados de um a um e examinados posteriormente. E temos a técnica de Gaun. A técnica de Gaun, os órgãos são retirados em blocos relacionados. Ela é mais comum para a necropsia acadêmica, que é aquele estudo, né, das relações ali, dos órgãos, dos sistemas. Então, a necropsia da técnica de Gaun, os órgãos são retirados ali em blocos relacionados. Vocês verão quais são esses blocos. Vamos primeiro aqui, né, falar da técnica de Rokitansky. Como eu já falei com vocês, os órgãos são inspecionados e cortados dentro da cavidade torácica e abdominal, sem serem retirados inicialmente. O exame é feito in situ, dentro do sítio anatômico, dentro do corpo. Gravem isso, faz um mapinha mental, né? Quem tem acesso aí à plataforma já viu lá, um mapa mental também,
grava sempre, técnica de Rokitansky, in situ, dentro do corpo, dentro do sítio anatômico. Geralmente são essas palavras que eles utilizam em prova. Então, você memorizando dessa forma, quando você bater o olho na prova, você vai acertar a questão facilmente. A técnica de Virchow, os órgãos são retirados de um a um e examinados posteriormente. O médico vai tirar ali, né, o coração, pulmão, rins, fígado e por aí vai. Técnica de Lethuli consiste na remoção do conjunto de todos os órgãos das cavidades torácicas, abdominal e pélvica em um único bloco, ou seja, vai tirar, né, todos os órgãos de uma única vez. Essa aí é a característica da técnica de Lethuli. Na técnica de Gall, se remove os órgãos em blocos funcionais, cervical, torácico, abdominal e pélvico, permitindo uma análise rápida e detalhada das relações entre os órgãos. No IML, aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, não sei como funciona nos outros estados, é uma mistura dessas técnicas. Porque, primeiramente, nós começamos com a técnica de Rokitansky. Tudo vai da necessidade ali de visualização, da necessidade que o exame permite. Começamos aqui com a técnica de Rokitansky, né? Vamos fazer ali a incisão. Estamos ali analisando os órgãos dentro do próprio corpo. Quando há necessidade de retirada, né, para melhor avaliação, a gente começa a retirar os órgãos, aí nós vamos, né, lá para a técnica de Virchow, retirando esses órgãos de um a um, e quando precisa ali, né, acessar ali para ver a coluna, se tem alguma coisa na coluna, procurar algum projétil que está preso ali na coluna, a gente puxa todos os órgãos. Então, vamos para a técnica de Lethuli. Então, tem uma mesclagem, né? Não tem uma técnica certa. Tudo vai depender do tipo de exame e da necessidade da visualização desse exame. A mesma coisa vai servir para as incisões. No caso aí, né, de um engasgamento, por exemplo. Você precisa, né, analisar ali as vias aéreas e respiratórias. Você precisa ter acesso aqui, né, à traqueia. Então, não adianta você fazer uma incisão em Y se você precisa analisar aqui a traqueia. A melhor incisão para esse caso vai ser a incisão, né, submento externo xifopubiano. Você vai pegar aqui debaixo do queixo, vai fazendo aqui, né, a incisão e vai conseguir visualizar a artéria, a traqueia, de acordo ali com a necessidade do exame. Se for um exame ali que você precisa visualizar somente ali os órgãos internos mesmo, coração, pulmão, ou até, né, um caso de um projetil de arma de fogo, você está procurando esse projetil e está aí seguindo ali o orifício de entrada desse projetil. Então, você vai, né, fazer a incisão adequada para que você consiga realizar esse exame. Não tem, né, um exame certo, uma técnica certa. Tudo vai depender do tipo de análise que a necropsia vai pedir para aquele corpo. Então, né, cada caso é um caso. Não tem uma técnica certa aí para ser empregada. Técnica de Gall remove os órgãos, né, em blocos, em monoblocos ou blocos funcionalmente relacionados. Vamos ver aqui quais são esses blocos. Nós temos o primeiro bloco, que ele é o conjunto faríngeo, ele inclui a língua, o assoalho da boca, faringe, laringe, traqueia, esôfago, corações, pulmões e grandes vasos. Então, né, ele vai ser o primeiro bloco, conjunto faríngeo ou torácico. Ele vai pegar essa primeira parte aqui, né, da cavidade aqui oral, até a parte aqui do tórax, e vai constituir o primeiro bloco aí da técnica de Gall. Depois vem o segundo bloco, que é os órgãos do sistema digestivo. E aí nós vamos ter o fígado, baço, estômago, pâncreas, intestino delgado. Então, aí nesse segundo bloco, né, vamos começar a pegar aqui os órgãos do abdômen. E no terceiro bloco, nós vamos pegar ali, né, os órgãos do sistema urogenital, masculino ou feminino, composto por rins, ureteres, bexiga, próstata ou útero e os órgãos anexos. Então, né, são separados ali de acordo com as suas funções, né, relacionadas. O conjunto faríngeo, boca e tórax, conjunto digestivo, aqui é a parte do abdômen,
bloco urogenital, vai ser aqui, né, a região dos genitais, da cavidade ali urogenital. Então, esses são os 3 blocos da técnica de Gall. Eles adoram cobrar em provas também, para saber se você sabe quais órgãos que constituem determinado sistema. Pode cair os órgãos do primeiro bloco, os órgãos do segundo ou os órgãos do terceiro bloco. Então, vocês também precisam estudar para saber, né, quais órgãos pertencem aí a cada bloco digestivo, urogenital ou torácico. Essa aí é a nossa técnica de Gall. A necropsia consiste em 3 tempos. Nós temos o exame externo, que também pode ser chamado de ectoscopia do cadáver. Nós temos o exame interno, que é a evisceração. E temos, para finalizar, né, a recomposição do cadáver, que é a sutura. No exame externo, você vai descrever ali, né, todas as características do cadáver. No exame interno, você vai ali analisar os órgãos internos e depois você vai fazer a recomposição do cadáver, né? Devolver todos os órgãos para dentro do corpo e suturá-lo. Vamos ver aqui detalhadamente. No exame externo, nós temos as características físicas, como peso, altura, idade aparente, arcada dentária, cor dos olhos, cicatrizes, lesões e também tatuagem. Então, você vai fazer aquela análise geral do cadáver. Vai olhar ali a estatura dele, se tem alguma lesão, se tem alguma cicatriz. Vai analisá-lo, né, da cabeça aos pés e anotar tudo que você encontrar. O mais importante é a cor dos olhos, a arcada dentária, né, a dentição, se está em bom estado, se não está em bom estado, se é dentadura, se todos os dentes estão presentes. É bom você olhar isso também. A altura também é importante que se olhe. Se tem cicatrizes, se tem lesões, se tem tatuagens, também, porque na hora que alguém for reconhecer o corpo, né, você pode mostrar ali, né, uma cicatriz, algum sinal, alguma lesão que esse cadáver tenha, né, que possa ali facilitar ou ajudar na identificação do mesmo. Então, aí é caracterizado, né, o nosso exame externo. Não é porque você está fazendo uma necropsia que obrigatoriamente tem que já sair abrindo o corpo. Não, não é assim que funciona. Primeiro tem que fazer o exame externo. Primeiro você olha ele todo por fora, para depois você ir ali analisar os órgãos por dentro. Primeiro é o exame externo. Se esse cadáver chegar lá crivado de balas, 20 perfurações ali, você tem que anotar primeiro as 20 perfurações antes de fazer a incisão para olhar os órgãos. O exame externo também ele é muito importante antes do exame interno. No exame interno, né, nós vamos fazer aí a abertura das cavidades e a análise dos órgãos, de acordo ali com o que for necessário. Às vezes não é necessário analisar todos os órgãos, às vezes é necessário analisar todos, vai depender muito, né, do estado do corpo, o tipo de lesão, o tipo de doença, de acidente, o que foi que levou aquele cadáver à mesa de necropsia. Então, né, a abertura da cavidade e análise vai depender muito do tipo, da necessidade ali do exame e da avaliação que esse cadáver vai ter que passar. E, por fim, a recomposição do cadáver, né, a sutura. Nós vamos fazer a devolução dos órgãos para as cavidades e suturar a sutura, né, a incisão, devolvendo a integridade do corpo. Todos os órgãos têm que voltar para dentro do corpo. Não pode ficar órgão nenhum fora, não pode ser descartado nenhum órgão. Isso se enquadra também em vilipêndio e até ocultação de cadáver. Então, todos os órgãos têm que voltar para dentro do corpo. Quando o cérebro está ali numa consistência já, né, meio gelatinosa, você pode colocá-lo na cavidade abdominal, junto com as outras vísceras, junto com os outros órgãos, e suturar a barriga do cadáver naturalmente. Não precisa devolver obrigatoriamente o cérebro para a calota craniana. Se ele estiver íntegro, né, em boas condições, você consegue encaixar ele novamente ali na caixa craniana, botar ali a calota e suturar normalmente. Agora, se ele não estiver em boas condições, você junta ali e joga dentro da cavidade abdominal. Vai depender do estado que vai estar aí esse cérebro.
Vamos seguindo aqui. Para a abertura do crânio, utiliza-se uma incisão chamada bimastoide ou biauricular, que vai de uma orelha a outra, passando por cima da cabeça. Então, essa aí é a incisão para fazer a abertura do crânio, bimastoide ou biauricular. Ela passa aqui, ó, por trás da orelha e vem até a outra orelha. Essa é a incisão bimastoide ou biauricular, o que vocês vão encontrar na prova. Gravem essas palavras também. Bimastoide ou biauricular. Para a abertura do crânio, utiliza-se uma incisão chamada de bimastoide ou biauricular, que vai de uma orelha a outra, passando por cima da cabeça. Acabei de falar isso aí para vocês. Ó, incisão bimastoide ou biauricular. Olha ali onde a faca está pegando, ó, bem atrás da orelha. Rebate uma parte do couro cabeludo para a região frontal e outra parte para a região occipital. Então, depois que você fez a incisão aqui, você vai pegar, né, o couro cabeludo, vai trazer uma parte para frente, para a região frontal, e outra parte você joga para trás, para a região occipital, para que você possa, né, expor aí, né, o crânio. Com a ajuda da rogina, você vai limpar o epicrânio da calota aí, né? O epicrânio é essa membrana esbranquiçada que ele protege aí o crânio. Então, você vai limpar esse epicrânio para que você possa, né, fazer ali um corte preciso para acessar aí o encéfalo. É bom rebater os músculos também da região temporal, porque se tiver alguma lesão, né, o músculo temporal é o osso mais fino. Então, esse epicrânio, né, essas membranas, eles podem esconder alguma lesão, principalmente em casos de queda, de traumatismo craniano, eles podem esconder alguma lesão. Então, deve sempre também tirar essa membrana para você analisar se não tem nenhuma lesão na região temporal. Com a serra, realiza-se a craniotomia no sentido circular. Pode ser uma serra elétrica ou, né, essa serra aí manual. O mais comum de se ver é utilizando a serra manual. A serra elétrica, né, ela tem muitos inconvenientes aí em relação à biossegurança, em questão aí dos ruídos, da vibração e até da poeira do osso, né? Então, a biossegurança não curte muito a serra elétrica. Eles preferem que você fique ali fazendo força com a serra manual. Vai cansar menos o profissional. Então, vocês que lutem, fazendo aí a serragem do crânio. Tomar bastante cuidado para que essa serra não desça demais e corte o cérebro. Eu já vi alguns vídeos de necropsia de gente que serra, de locais, né, que serram ali o crânio e cortam metade do cérebro. Aqui não se faz isso, tá? Ainda seria um erro gravíssimo, porque se tiver alguma lesão ali no cérebro, você pode, né, estar ali interferindo. Aí não sabe se a lesão foi provocada por você ou se essa lesão já estava ali. Então, você pode interferir aí, né, na análise, na perícia, nesse caso. Então, tem que tomar bastante cuidado para que a serra não desça e corte aí, né, a região do cérebro. Faz-se um entalhe em forma de V para criar um ponto de encaixe entre a calota removida e a base do crânio, facilitando o fechamento e a fixação posterior durante a reconstrução do crânio. Então, depois que você fizer, né, essa craniotomia em sentido circular, quando você estiver finalizando, você faz aí um entalhe em forma de V, que é para você depois poder encaixar essa calota para você fazer ali a sutura, para você recompor esse cadáver. Se você fizer, né, a incisão ali num corte reto, conforme você encaixar ali o osso de volta, ele vai escorregar, ele vai descer. Agora, você fazendo essa incisão em V, você consegue depois, né, encaixar ali a calota de volta para que você consiga suturar ali novamente o corpo.
Ó, feito isso, você vai conseguir visualizar aí, ó, o nosso encéfalo. Para soltar o cérebro da calota craniana, deve-se seccionar o bulbo. O bulbo, ele só vai soltar ali da calota craniana quando ele for o bulbo. O cérebro, ele só vai soltar da calota craniana quando o bulbo for seccionado. Então, você vai empurrar, né, o cérebro todo para trás e vai ali com o próprio bisturi, pode ser, e pressiona o bulbo. E aí o cérebro vai soltar da calota e você vai poder ali fazer análise do cérebro. Então, aqui já não tem mais o cérebro que já foi retirado. Fechamento do crânio. Quando possível, é devolvido para a cavidade craniana. Caso esteja se desfazendo, é indicado colocar na cavidade abdominal, que eu falei com vocês ali atrás, né? É comum colocar o cérebro dentro da cavidade abdominal do cadáver, caso não dê para devolver ele no crânio. Às vezes eu já coloco alguns vídeos, né, para vocês verem que, dependendo, né, do que aconteceu com aquele corpo, se foi um tiro, se está em estado de putrefação avançada, o cérebro, né, está escorrendo, está pingando, está parecendo uma lama. Então, como é que você vai conseguir devolver ele para a calota? É impossível, né? Fica inviável. Então, você junta ali e coloca na cavidade abdominal. Todos os órgãos devem voltar para o corpo. Recolocar o osso para fechar o crânio, puxar o couro cabeludo novamente e iniciar a sutura. Depois que você fez aquela incisãozinha em V, né, vai facilitar demais sua vida. Você vai encaixar ali a calota craniana, vai puxar o couro cabeludo da frente aqui para o meio e a parte de trás você vai puxar também para que você possa, né, fazer a sutura e recompor esse cadáver. Olha aí, ó, está iniciando a sutura e o final dessa sutura já recompôs aí, né, esse corpo. Para a realização da necropsia, é necessário seguir um roteiro, sendo ele identificação do cadáver. A primeira coisa que você vai fazer quando você for pegar o cadáver, né, é colocar a identificação no dedo. Isso é questão de prova. Colocar a identificação no hálux do cadáver. O que é hálux? Dedos. Já caiu em prova, o aluno não sabia o que era hálux e se perdeu, marcou errado. Hálux é dedos. Porém, não é um padrão, tá? Tem locais que eles colocam pulseirinha no cadáver como identificação, ou até, né, no próprio tornozelo. Porém, né, o mais comum é colocar, né, a pulseirinha ali no hálux, no dedo. Não importa qual dedo, tá, gente? É só colocar a pulseirinha ali. Quando você vai fazer ali a identificação do cadáver, necessariamente não é porque, né, ele já chegou ali com uma identidade. Já teve casos, né, de que alguém chegou no IML com uma identidade e essa identidade não era da pessoa. Então, primeiramente, você tem, né, que identificá-lo e para o cadáver ser liberado do IML, ele tem que ter sido reconhecido pelo menos por alguma técnica científica. Como assim? Como assim? Nós temos, né, várias maneiras de identificação, seja aí pela papiloscopia, seja pela arcada dentária ou seja pelo DNA. Se você não conseguiu pela papiloscopia, que é o mais fácil, né? Mais rápido, mais preciso, mais barato, você vai para a arcada dentária. A arcada dentária também, né? É mais difícil, porque você tem que ter ali o prontuário do cadáver, se ele já foi no dentista, para você poder comparar ali os dados. Senão, você vai ir para a análise do DNA. A análise do DNA ela é mais cara e também é mais demorada, demanda mais recursos. Então, né, o preferencial sempre vai ser as digitais. Então, para esse cadáver ser liberado, ele precisa ter pelo menos um tipo, ter sido identificado, né, por algum tipo ali científico. Não adianta somente um reconhecimento de um familiar ou ele estar portando um documento. Ele precisa ser identificado com algum meio científico para que possa aí ser liberado, tá ok?
Nós vamos ter aí o exame externo do cadáver. Já vimos ali no início, né, como funciona o exame externo. Você vai fazer aquele check-up geral do cadáver por fora, vai analisar ali tudo, se tem alguma lesão, cor dos olhos, arcada dentária, vai fazer uma análise ali pelo corpo para ver se tem alguma lesão, alguma cicatriz, cirurgia, tatuagem, e vai anotando. Depois disso vem a abertura do cadáver em decúbito dorsal. Decúbito dorsal, né, é o cadáver deitado, com as costas na mesa e a barriga para cima. É a posição padrão para se realizar ali a necropsia, a não ser que você queira acessar a coluna vertebral, acessar ali a medula espinhal. Então, esse cadáver, né, vai estar ali na posição ali com a barriga para a mesa e as costas para cima, né, o dorso para cima. Mas, fora isso, posição normal, decúbito dorsal. Incisão da pele na linha média, vai fazer ali as incisões, cabeça, abertura da cavidade torácica e abdominal, abertura, verificar a pressão negativa no tórax. Isso aí já caiu em prova também, se eu não me engano, caiu na última prova do concurso da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, falando sobre as etapas da necropsia, né? Aí dá essa parte de verificar a pressão negativa do tórax. Você vai fazer ali, né, uma pressão para ver se os pulmões estão ali em bom estado, se tem alguma lesão, se teve ali um hemoperitônio, até se teve alguma lesão no diafragma. Então, você faz aí essa pressão negativa no tórax. Exame das cavidades abdominais e torácicas, né? Agora é o exame interno. Remoção e exame das vísceras abdominais, inclusive do aparelho geniturinário e adrenais, e apresentação ao médico. Esse aí é o padrão. Porém, né, o médico está presente, né, desde ali do exame externo até o final. Então, não necessariamente o último seja quando o médico vai até o cadáver, tá? Desde o início, o médico está ali acompanhando exame externo, tirando as fotos, né, anotando lesões, anotando as características ali que foram encontradas no exame externo. Então, o médico sempre vai estar ali, não necessariamente só chegando no final para ver ali os órgãos, tá? O médico vai participar de todo esse procedimento, juntamente com o técnico ou o auxiliar de necropsia. Finalizamos aqui nossos slides e vamos aqui para as nossas questões. Boa noite aí, ô Raquel. Desculpa o atraso aí, ô Raquel. Cheguei quase agora da obra, tá? Desculpa aí o atraso. Tranquilo. Boa noite para todos aí. Então, vamos lá. Está aparecendo o slide aí, gente? Tá, Raquel, tá aparecendo. Vamos lá. Entre as 4 técnicas básicas de necropsia, a técnica de Gaun caracteriza-se por conservar a relação existente entre os órgãos, já que esses são retirados em blocos por sistemas. Segundo essa técnica, o chamado terceiro monobloco da cavidade tóraco-abdominal é composto por órgãos do sistema urogenital, que no homem é formado por órgãos como. Aí a questão está querendo que você diga, né? Quais são os órgãos que compõem aí o nosso terceiro bloco da técnica de Gauss. Falei com vocês, né, que geralmente a questão quer saber se vocês sabem, se vocês estão estudando e sabem responder essa questão dizendo quais são os órgãos que compõem o sistema urogenital. Para você responder essa questão, você pode ir por eliminação. Você vê aí o que não compõe o sistema genital. O ilho não compõe o sistema genital. O baço também não compõe, né, esse sistema urogenital. A internet está uma bosta.
o baço e o milho, eles fazem parte, né, do nosso segundo bloco. Então, você corta eles, que eles aparecem em todas as questões, exceto, né, a nossa resposta certa. Então, o nosso gabarito, né, vai ficar logo aí na letra C. Essa questão aí caiu na última prova do concurso da Polícia Civil. Só um minuto aqui, gente. Então, vamos continuando. Das 4 técnicas mais conhecidas e usadas para evisceração nas necropsias, uma delas consiste na abertura das cavidades tóraco-abdominal e no exame minucioso dos órgãos in situ. A essa técnica é dado o nome de técnica de Rokitansky, técnica de Gauss, técnica de Lentulli ou técnica de Virchow. Já falei com vocês, gravem. Rokitansky in situ, dentro do corpo, dentro do sítio anatômico. Geralmente, essas são as palavras que eles mais utilizam aí, né, nas provas. Então, nosso gabarito aqui, né, vai estar aí na letra A, técnica de Rokitansky. A respeito das técnicas básicas de necropsia, julgue o item subsequente. Na técnica de Virchow, os órgãos do cadáver são removidos um a um e, em seguida, examinados fora do seu sítio anatômico. Está certo ou está errada? Aqui, né, também vai estar certa. Técnica de Virchow, os órgãos são retirados de um a um e examinados posteriormente, são examinados fora do local anatômico, né? Fora do corpo. Então, também vai estar certinha aí a nossa resposta. Não é técnica de necropsia, a técnica de Rudolf Virchow, é esse R aí, tá? Karl Rokitansky, Anton Gall e Maurice Lentulli. E temos aí também o Benazzi. Aí tem aluno bendito que vai chegar para mim e vai falar, professora, como é que eu vou responder essa questão se eu não sei o que é Benazzi? Obviamente vai ser a sua resposta, né, meu querido? Rudolf Virchow, vocês já estudaram. Rokitansky, vocês já estudaram. Gauss, vocês já estudaram. Lentulli, vocês já estudaram. Benazzi, vocês não sabem o que é, mas vocês sabem que ele não faz parte aí, né, das técnicas de necropsia. Então, esse vai ser aí o seu gabarito, essa vai ser a sua resposta. Não é técnica de necropsia, a técnica de Benazzi. Técnica de Virchow, você sabe qual é, que os órgãos são retirados de um a um. Técnica de Rokitansky, você também sabe qual é, que os órgãos são examinados dentro do sítio anatômico, né, in situ. Técnica de Gauss, você também sabe qual é, que os órgãos são retirados em blocos relacionados. E a técnica de Lentulli, você também sabe qual é, que os órgãos são retirados, né, em um único bloco. Então, né, não tem como errar uma questão dessa. Se você sabe que são 4 técnicas e você conhece essas 4, a última aí é a que não faz parte. Com relação à necropsia, assinale a opção correta. A necropsia, né, é apenas o exame externo de um cadáver com a finalidade de determinar a causa da morte. Na letra A, nós já achamos o erro aí, né, que está falando que é um exame, que é apenas o exame externo. E nós temos o exame externo e o exame interno. Na letra B, está falando que é apenas o exame interno de um cadáver com a finalidade de determinar a causa da morte. Também vai estar errado, né? Falando que é apenas o exame interno, são os dois. É o exame externo, o corpo, por fora, e o exame interno, o corpo, por dentro. Na letra C, é o exame externo e interno de um cadáver com a finalidade de determinar a causa da sua morte. Então, aqui, né, já temos o nosso gabarito. Vai ser aqui a letra C. Na letra D está falando que não é obrigatório nos casos de morte violenta, e é o principal pilar, né? As mortes violentas obrigatoriamente tem que falar.
Aí tem que passar aí pela necropsia. E na letra E está falando que não contribui para a determinação da causa da morte. E a finalidade da necropsia é exatamente essa, né, gente? Contribuir aí, né, para determinar, diagnosticar qual a causa dessa morte. Durante a execução da necropsia, a depender de como ocorreu o óbito e do estado em que se encontra o corpo, que será periciado, pode ser necessário utilizar diferentes técnicas de necropsia. Acerca desse tema, julgue o item seguinte. Na técnica de Gall, os órgãos são removidos de um a um e, em seguida, examinados fora do seu sítio anatômico. Exatamente. Está errado. Essa aí está, né, se referindo à técnica de Virchow, onde os órgãos são retirados de um a um e examinados posteriormente, fora do seu local anatômico. Na técnica de Gall, eles são realizados em blocos, anatomicamente ou funcionalmente relacionados. Assinale o nome da técnica de necropsia, na qual a evisceração se faz em monoblocos, através da retirada de órgãos relacionados anatomicamente ou funcionalmente. Acabei de falar para vocês. Então, o gabarito já está aí, né? Na nossa letra C, técnica de Gall. Aí, novamente, né, apareceu aí a técnica de Luntz. Não sei o que é técnica de Luntz, então não sei, não tem como responder essa questão. Não dá, né, gente? Temos as quatro técnicas estão aí, e você precisa saber que na técnica de Gall, os órgãos são retirados em blocos. Então, você vai marcar aí a alternativa correta. Essa aqui foi a questão que eu deixei para vocês lá no grupo, né? Eu falei que tinha, né, uma pegadinha. Então, se preparem aí para a gente analisar essa questão. Pouca gente acertou, vocês chegaram meio que divididos. Então, vamos lá. A respeito da inspeção externa, a necropsia se divide em duas fases, inspeção externa e interna. Está correto, né? O exame externo e o exame interno. Então, vamos lá. A respeito da inspeção externa, assinale a alternativa correta. A. Às vezes, as vestes do cadáver não são de interesse médico legal, uma vez que não são examinadas por peritos criminais. E não, né? Essas vestes, elas são aí, de extrema importância para a perícia, porque elas podem conter sangue do agressor, pode conter ali resquícios balísticos que podem ser analisados, fibras, então elas podem fazer parte ali, né, da perícia, elas podem auxiliar ali no exame, então elas são sim de interesse médico legal, são de interesse ali jurídico. Então, a letra A está errada. Na letra B, está falando aí, ó, elementos de identidade como altura, cor, peso, são de responsabilidade do setor de identificação, vinculado ao serviço de papiloscopia. Embora a papiloscopia trabalhe junto ali com a necropsia, né? Geralmente, quando a gente pega o cadáver para a necropsia, o papiloscopista já passou ali, já coletou as digitais. Quem faz ali esse exame externo, no caso, vai estar ali analisando altura, cor, peso, é o próprio médico e o necropsista. Então, não está ali ligado para o setor de identificação. Olha, eu dando spoiler para vocês já. Não está ligado ali ao setor de identificação. Está ligado ao médico e ao técnico e auxiliar de necropsia que vão estar ali manipulando aquele corpo. Na letra C, a coleta das impressões digitais é de responsabilidade do papiloscopista e deve ser feita o quanto antes, a fim de agilizar a identificação para sepultamento. Até aí, a questão estava certa. Mas o que matou nessa questão está aí agora. Aí está a pegadinha para vocês. Ao fim da necropsia. O sepultamento ele não ocorre ali ao fim da necropsia. A coleta das impressões digitais são de responsabilidade, sim, do papiloscopista, deve ser feita, sim, o quanto antes, para que esse cadáver possa ser liberado. Como eu falei para vocês, o cadáver ele só pode ser liberado
quando ele tiver pelo menos uma identificação técnica, seja patologicopista, seja arcada dentária, seja o DNA, ele precisa sair com uma identificação técnica para comprovar que aquele cadáver é realmente quem dizem ser, né? Comprovar a identidade daquele cadáver. Então, sim, né, esse exame, né, essa coleta de digitais tem que ser feita o mais rápido para agilizar a identificação, a liberação desse cadáver para o sepultamento, mas não ao fim da necropsia. Não necessariamente ao fim da necropsia. Vamos supor que eu estou aqui com um caso de um estrangeiro, com um caso de alguém não identificado, né? Um cadáver indigente, não reclamado. Então, o que mata nessa questão é essa parte aí do ao fim da necropsia. Aí está a pegadinha. E é aí que o aluno marca a questão errada. Na letra D está falando que o exame da genitália é a parte da inspeção externa obrigatória, né? Então, nosso gabarito vai estar aí, na letra D. É obrigatória a inspeção da genitália? Sim. Não é para você pegar o cadáver e sair arreganhando o cadáver para você ver a genitália do cadáver. Claro que não. É o exame externo. Você vai olhar por cima, vai analisar se tem alguma lesão, se tem alguma cicatriz que possa, né, identificar aquela pessoa. Se é uma mulher, vai ter a cicatriz ali, pode ter, né, uma cicatriz de cesárea, que está ali perto da parte dos genitais. Você vai anotar que tem ali uma cicatriz de cesárea. Depois, se alguém for reconhecer, tem filhos, qual foi o parto? E isso vai auxiliar. Então, o exame da genitália também é obrigatório, ele está dentro aí do exame externo, que compreende o todo. Você vai analisar o corpo, da cabeça até os pés, vai anotar tudo. E isso inclui, né, a parte aí dos genitais. Às vezes, em acidente de moto, que já aconteceu, teve uma mulher até que ralou aqui, né, a parte da virilha. Então, tivemos que olhar ali, né, próximo aos genitais, para ver se tinha alguma outra lesão para ser anotada. Então, obrigatoriamente, a análise ali da região genital é obrigatória, não tem para onde correr. E essa aí é o nosso gabarito. Muita gente não sabe, muita gente se esgambelou nessa questão, e é isso que a banca quer fazer com vocês, deixar vocês malucos. Mas aí o gabarito está aí na nossa letra D. Tenho 5 minutos para finalizar aqui com vocês. Na letra E está falando que o exame da genitália só é realizado mediante determinação de autoridade policial, uma vez que corresponde ao exame para o estudo de crime sexual. Se o cadáver está no IML para o exame, já tem ali uma autorização policial, judicial para a realização dele. Então, não precisa ter uma outra autorização, né, para que possa ser feito esse exame. O exame das genitálias, internamente também, é feito em crianças e menores, menos de 18 anos, só para descartar qualquer possibilidade ali, né, de conjunção carnal, de abusos. Então, tem um procedimento padrão. Mas a região externa, ela é sempre obrigatória aí e vai estar incluso no... Vai estar incluso aí no exame externo. Com a imagem que não está aparecendo, Camila. Voltou. Então, 5 minutinhos para finalizar aqui com vocês, né? Já respondi a questão que eu deixei lá no grupo, depois eu coloco lá a resposta para quem não pegou nossa aula. Vou finalizar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que participou. Hoje até apareceu mais gente, né? Obrigada aí pela força, gente. Quinta-feira que vem eu vou ver com vocês como vai ser, porque eu vou colocar minha filha no balé. Então, eu não sei como vai ficar as aulas. Não sei se eu chego a tempo ou se eu passo as aulas para sexta-feira. Depois eu vou fazer uma enquete lá no grupo para ver se sexta-feira fica ruim para vocês. Senão eu venho correndo do balé para estar aqui com vocês também, tá ok? Depois a gente combina isso certinho. Então, muito obrigada aí, gente. Fiquem com Deus. Bons estudos. E depois eu boto lá no grupo para vocês
como utilizar os flashcards, que já estão lá na nossa plataforma. Valeu, gente. Obrigadão.